Meus caros alunos, bom dia, boa tarde para todos, tá? Para todas. Vamos trabalhar hoje o nosso último tema, tá? Lá no capítulo 6 do nosso livro, tá? A página 72 até 80. Bem extenso, mas de muito interesse, algo muito interessante para nós entendermos esse tema, que fala justamente sobre cultura, né? Cultura brasileira, tá? Nosso tema hoje de ensino religioso, tá? Que vamos entender um pouquinho sobre o aspecto cultural, né? Quais são as bases que fundamentam ou que fundamentam até os dias de hoje a nossa cultura, tá? Tem um pensador, um antropólogo, tá, inglês, que já é falecido, tá, que diz que cultura, o conceito que ele diz de cultura, que cultura é a identidade de um povo, tá? E de fato o é, tá? Então, nós nos identificamos, tá? Porque nós temos cultura, tá? Nós temos um patrimônio cultural muito interessante. Não entendam mais aquela ideia de cultura como, por exemplo, alguém que sabe muito. Ah, fulano de tal tem cultura porque lê muito, tá? Essa colocação do termo cultura está errado. Tá? Cultura não é somente adquirir conhecimento. Se o fulano de tal lê muito, ela adquire conhecimento. Cultura ela já tem, assim como todos nós que temos cultura. Cultura é aquilo que nós fazemos, é a nossa identidade, é o meu modo de ser, o meu modo de falar. Falar a língua portuguesa é uma expressão cultural. Brincar o carnaval, não brincar o carnaval, brincar de ciranda, o que mais? Brincar de futebol, são culturas, são elementos culturais, né? Tomar meu tacacá, tomar o meu açaí, tá? Comer uma maniçoba, um bolo de macaxeira, né? Tudo isso são expressões culturais. Ir para o círio, ir para a corda, não ir para o círio, não ir para a corda, enfim, são elementos culturais, tá? Então ele perpassa por um monte de situação. Então cultura é uma coisa diversa, há uma diversidade de elementos culturais, tá? Que para muitos é pregada e entendida de uma outra forma, né? Como aquisição de conhecimento, né? Mas cultura ela é muito mais do que isso, tá? E como o mapazinho do Brasil diz, né? Mostra aí na figura que vocês podem visualizar, né? Que no Brasil existe uma diversidade de expressões culturais, porque o Brasil é quase como um continente, tá? É muito grande, tá? Muita gente, tá? Então houve o que? Esse processo de mistura, aí que vocês vão ver bem ao lado aí, né? Usei a palavra mistura para vocês entenderem, mas nós não falamos mistura, nós falamos miscigenação, tá? Por isso vocês anotem no caderninho aí de vocês a palavra miscigenação, tá? Que é quase a mesma coisa que mistura. Botei mistura para vocês entenderem de uma forma maior. Então, a cultura brasileira, ela é diversificada, ela é diversa, porque ela, no seu início, tá? Ela sofreu o quê? Sofreu uma miscigenação, uma mistura de povos europeus, asiáticos, africanos, tá? E os indígenas, tá? Os indígenas, fazer uma referência, eles são, né, originalmente, né, os povos natos brasileiros, tá? São os indígenas, né?
E quando os europeus chegaram, já encontraram quem? Os indígenas. Se nós temos povos tipicamente brasileiros, antropologicamente brasileiros, tá? A palavra antropologia, que vai estudar esses fenômenos culturais, tá? E as origens do ser humano. Os únicos brasileiros natos são os povos indígenas, né? Ah, mas professor, mas não, eu não sou brasileiro. Não, hoje nós somos, né? Nós somos o resultado, vocês, são o resultado de um processo histórico, né? Lá desde 1500 até 2020. Tá? Nós somos resultado desse processo histórico, tá? Mas se nós fôssemos classificar os brasileiros natos, né, os originais, vamos dizer assim, seriam os povos indígenas, que contribuíram muito para a nossa identidade cultural. Hoje nós devemos muito a alguns elementos e a gente vive esses elementos da cultura indígena, tá? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre o entendimento dessa diversidade com a miscigenação. Vamos ver quais foram os povos que contribuíram bastante para essa cultura diversificada que é a cultura brasileira, tá bom? Então vamos passar aqui, vamos lá. Olha só, vamos começar com os povos indígenas, tá? A Associação dos Povos Indígenas, a BIP, vai trabalhar justamente sobre a ideia da valorização e do respeito com os povos indígenas. Nós devemos ter o maior respeito e apreço com os povos indígenas, porque eles que de fato descobriram o Brasil, né? Muito antes de 1500, né? Antes dos europeus chegarem. Então, porque os europeus, quem os europeus encontram em nosso território, né? Os índios, tá? E não índios, mas nativos, né? Os povos nativos, né? Os indígenas, tá? Foram apelidados assim. Então, devemos ter o maior apreço e respeito por estas pessoas, tá? As contribuições e nos aspectos culturais que os indígenas trouxeram para nós e que nós vivenciamos até os dias de hoje estão contidas aqui na culinária, né? Nas comidas, né? Tá ali o açaí, algumas danças, modos de ser, de se expressar, tá? E às vezes de agir também, tá? Com a aquisição de alguns medicamentos que os índios já sabiam e que foram explorados por nossos cientistas, tá? E foram confirmadas a eficácia de cura, né? Com muitos medicamentos, né? Como por exemplo o gelol, né? O gelol ele é uma plantinha, não sei se você já viu, uma raiz de uma planta, tirada a essência do gelol, tá? Por aqui por Capanema, nessa região aqui que eu moro do bairro Nazaré, tinha muita dessa plantinha, mas muita mesmo, tá? A raiz puxava o gelol puro, né? Passava, jogava a bola e passava na canela que estava lá machucada. Então tem muitas coisas, tá? Muitos bens e históricos que foram repassados dos indígenas para nós. Daí o açaí, né? A macaxeira, a mandioca, o chimarrão, né? Então, enfim, tem vários elementos que se pode... o mérito são especificamente dos povos indígenas, dos quais são tão mal vistos, tão mal valorizados, né? A gente não pode pré-julgar toda uma nação indígena por causa de 1, 2 ou 3 índios, né, que são bandidos, né? A gente não pode julgar, todo índio é malandro, é cachaceiro, vagabundo. Não, a gente não pode julgar todo índio, né? Talvez alguns sejam, mas não todos, tá? Não vamos defamar a imagem dos povos indígenas que são tão ricos, né? Que são deveriam ser tão bem valorizados por nós brasileiros, tá? Então tá aí essa homenagem
aos povos indígenas, e tem um outro vídeo que eu postei, tá, que faz também uma homenagem aos nossos povos indígenas, tá? Outra influência que nós tivemos foi... eu não falei daqui, por exemplo, se vocês gostam de tacacá, né? O tacacá é uma comida tipicamente indígena, né? Ação indígena, a tapioca, né? O beiju, né? São elementos tipicamente da cultura indígena, né? Tomar banho todos os dias, olha só, tomar banho todos os dias é uma cultura indígena, tá? Os europeus não tomavam banho todos os dias, tá? Teve rainha na Inglaterra que tomou um banho na vida, né? Aí que sabe o que aconteceu com ela? Pegou uma doença e morreu, tá? Então, os povos indígenas ensinaram para os primeiros europeus que chegaram que era necessário tomar banho todos os dias. Por isso, 3, 4 vezes por dia tomar banho. E quem nos ensinou isso? Os povos indígenas. Sempre quando vem alguns europeus cá para o Brasil, eu conheci muitos, né, eu estava para fora, vinham muitos europeus, né, italianos, alemães, né? E passava 2, 3 dias de passeio, você tem que tomar banho, né? Aqui no Brasil tem que tomar banho todos os dias, né? Eles não faziam o asseio todos os dias. Então, olha, desde o tomar banho todos os dias é uma cultura indígena, fora a tapioca, o tacacá, a maniçoba, né? Essas delícias que vocês sabem, tá? Beleza. Outra influência que já tivemos já de povos estrangeiros foram a influência europeia, principalmente dos portugueses, né? Os portugueses vão trazer essa influência na nossa língua, né? Nós falamos a língua portuguesa brasileira, né? Que existe o português de Portugal e existe o português, a língua brasileira. Tá? Então, as danças de quadrilhas, né? Eu botei uma pizza aqui, mas não foi equivocado, né? Então, para dizer que outros povos também, como os italianos, né, tiveram influência sobre nós. Mas basicamente, italianos, alemães, tá? Tiveram grande influência cultural sobre as nossas relações. Você sabe que as quadrilhas, as festas juninas, eram festas tipicamente, né, dos povos portugueses, tá? Que trouxeram esse folclórico português para o Brasil. E é claro que a festa junina nos moldes brasileiros não é mais igual, não é igual dos moldes portugueses, né? Foi feito foi criada uma diferença, uma identidade própria nossa, tá? Então, mas a expressão de as festas juninas vieram lá de Portugal, tá? O vinho, né, veio da Itália, né, da Alemanha, a cerveja da Alemanha. Então, esses povos europeus, italianos, alemães e principalmente portugueses tiveram grande influência na construção da nossa identidade, né? Quem for ali em Belém é pouco preservado, mas quem for, por exemplo, ali para São Luís do Maranhão, Recife, né? Aquelas bandas ali do Nordeste, você vai ver muitos ali na própria Bahia, né? Que é o Pelourinho, você vai ver uma forte influência dos casarões antigos da época na época do Brasil colônia ainda, né? Na influência portuguesa. Então os europeus tiveram sua influência naquilo que nós somos hoje, né? Brasileiros. Os africanos, né? A cultura africana também teve uma grande contribuição, né? Lá na página do nosso livro, na página 78, vamos trabalhar a presença dos negros no Brasil, né? A presença dos negros no Brasil não foi de uma forma convidativa, né? Infelizmente, né? Os negros africanos vieram escravizados, né? Passaram por todo esse processo de escravidão que
foi de fato um momento muito triste da nossa história, né? Essa questão da escravatura dos negros, né? Do homem africano, tá? E que é um papel, foi um processo histórico que é desagradável, né? Mas tem que ser estudado para que o racismo não aconteça mais, né? Ainda infelizmente está tão presente essa ideia do racismo na nossa sociedade, e nós, como professores, como vocês, como alunos, né, filhos, né, vamos sempre propagar essa ideia do não racismo, tá? Não vamos propagar essa ideia que é uma ideia perversa, uma ideia maligna, vamos dizer assim, propagar o racismo, o preconceito racial. Tá? Os benefícios que os povos africanos trouxeram foi a questão da religiosidade, chamado sincretismo religioso, né? Houve com o processo histórico, né? Houve uma miscigenação da cultura religiosa presente com a que eles já tinham na África, né? Então houve aqui o chamado sincretismo religioso, a junção de elementos culturais e religiosos, tá? Daí surgem as chamadas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, tá? São religiões brasileiras, porém com uma mistura de religiosidades dos povos antepassados da África e com a religiosidade cristã brasileira, né, da época, né? Então, tá aí a ideia do sincretismo, do religioso, né? A questão da área da arte, né, os tambores, os instrumentos musicais, aí vocês vê também a dança da capoeira, que além de ser uma dança, é uma arte marcial, tá? Que era praticado. É interessante da capoeira é que eles fantasiavam ser uma dança, né? E faziam todo aquele estilo musical que era para disfarçar que era uma arte marcial, entenderam? Eles enganavam os escravocratas, né? Com tambores, com música, mas na verdade era um treino. Era uma forma de iludir, né, de treinar a céu aberto. É a capoeira. Ela é uma arte marcial, mas também ela é uma expressão cultural de dança. Tá? Hoje são as duas coisas, mas eles faziam danças, era para disfarçar, olha só, né? Para disfarçar, porque em alguma situação de perrenha eles poderiam se defender dos preconceituosos, né? Que infelizmente ainda existe no Brasil. Essa galera tem que ser expurgada da nossa sociedade, essa galera preconceituosa, né? Preconceito não é coisa de Deus, tá? Então tá aí. Outra na culinária, uma delícia, né, que todo mundo gosta, é o acarajé baiano, né? Não sei se vocês já comeram o acarajé baiano, e mais famoso de todos, né, a feijoada, né? A feijoada é uma das comidas típicas brasileiras, que é uma obra graças aos povos africanos, né? A origem da feijoada é um pouco complicada, porque a feijoada era os restos de comidas que sobravam, né? As peças de comidas que os barões não queriam, como a orelha, o rabo do porco, as vísceras, né? E a cabeça do porco, né? E o feijão, que os europeus não curtem muito até os dias de hoje. Então isso aí era dado para os africanos, e eles faziam essa grande mistura. Por isso que a feijoada hoje é essa grande mistura de muitas coisas, né? Ainda se coloca orelha, rabo de porco, viu? As tripas, né? Mas hoje se coloca um bacon, se coloca uma linguiça defumada. Hoje é mais chique, né? Mas na época ela surge como uma comida alternativa, tá? Que era sobras, tá? Os ossos, né, do mocotó, que não era apreciado pelos europeus, então ficava para os africanos, e eles inventaram a famosa feijoada, e hoje é um dos pratos
mais típicos e mais deliciosos e mais pedidos em qualquer restaurante que for, tá bom? E também aí o acarajé. Quem for na Bahia, né, comam um acarajé, mas não comam quente, tá? É uma pegadinha, viu? Se você for viajar com seu papai e sua mãe para Bahia, em Salvador, aí a vendedora vai pedir se eu quer frio ou quente, tá? Aí você tem que dizer frio, tá? Porque quente é apimentado, tá? E frio é não apimentado, tá? Olha, se toca nessa situação, tá bom? Se vocês forem visitar lá Salvador e a vendedora perguntar se você quer quente ou frio, diga que quer fria. Isso significa que você não quer apimentada. Agora, se você quiser, se você gosta de pimenta, então você peça um acarajé quente, tá? Aí você vai experimentar a pimenta baiana, tá bom? Beleza, só uma dica de viagem para o turismo que vocês vão fazer daqui a alguns tempos, se Deus quiser. Beleza, então tá aí as contribuições dos povos africanos, tá, para a nossa sociedade, né? Então, ainda tão desprezados pelas pessoas perversas que são os preconceituosos, tá? Então vamos combater os preconceituosos, né? Vamos combater o preconceito racial, tá? Outra influência é a influência dos povos asiáticos, japoneses, chineses, tá? Então, principalmente esses povos, né, eles tiveram grande contribuição, né, para a nossa construção da nossa sociedade. Por exemplo, aqui no Pará, especificamente, os povos japoneses ainda tem grande influência cultural, né? Em São Paulo tem um bairro inteiro, né, dos povos japoneses, bairro da Liberdade. Aqui no Pará tem umas cidades que possuem grandes colônias japonesas, como Tomé-Açu, Igarapé-Açu, tá? Que possui grandes colônias japonesas, né? Até um tempo desse a imperatriz, né, do Japão veio visitar aqui o Brasil e não foi para Brasília, veio aqui para Belém, tá? Uns 2 anos atrás, tá? Então o Pará ainda tem um laço ainda muito forte com o Japão, tá? Então se for aqui nessas plantações de dedê aqui em Igarapé-Açu, né? E Igarapé-Açu também tem grandes colônias, né? Escolas e tudo mais. As crianças são até bilíngues, né? Tem um amigo que trabalha numa escola privada lá em Tomé-Açu, que lá se fala lá é bilíngue, lá se ensina o português e se ensina o japonês. Então existe esse laço muito próximo, né, com a cultura japonesa. A construção do Brasil, né, principalmente a questão agrícola, eram povos que praticamente têm um domínio enorme das questões agrícolas, né, tecnológicas e agrícolas. Então, fora as artes marciais, né? Então, culinária, quem não comeu um sushi, sashimi, né? Yakisoba não é japonês, viu, galera? Agora confunde, diz que a yakisoba é japonesa. Não, yakisoba é chinesa, é um prato típico da China, tá? O Japão é sashimi, sushi e etc. Tá bom? Então, Capanema também tem grandes moradores, né, que são de empresários que são de origem japonesa. Então a gente deve muito, principalmente o Pará, né, e São Paulo são regiões que tiveram grande influência dos povos japoneses. Então a questão da disciplina, do karatê, que nós vimos aqui em Capanema, nós temos muitas escolinhas de karatê, né? É uma arte marcial tipicamente japonesa, né? A disciplina, o respeito, são valores muito bem expostos, expressados pelos povos asiáticos, principalmente os povos japoneses, os povos do Japão, tá bom? E eu posso dizer para vocês, turma, que a maior riqueza de um país são as pessoas e sua identidade
cultural. Aí coloquei aqui, olha, várias expressões culturais que fazem referência ao nosso país, né? Nordeste, Luiz Gonzaga, os povos indígenas, né? A capoeira, né? Os povos europeus, né? O carnaval, né? Ali o frevo, tá? A dançarina do carimbó, né? Uma mulher bonita, né? Então, olha aí, várias, a quadrilha. Então, qual é a maior riqueza de um país? Não é aquilo que está abaixo do solo, mas sim aquilo que está acima. Quem? Não, também não são as árvores, são riquezas, tá? Mas a maior riqueza de um país são os cidadãos, são as pessoas, somos nós, né? Essa é a maior riqueza de um país. Se considere uma pessoa especial, porque você é brasileiro e você tem uma identidade cultural brasileira, né? Que foi formada por todos esses elementos que nós vimos aqui. Então, olha só a importância disso, né? Então, vamos sentir orgulho de sermos brasileiros. Não nesse viés político, nada disso, né? Mas sentir brasileiro no sentido de que eu pertenço a uma nação que tem uma identidade cultural, tá? Em que eu respeito as pessoas, enfim, né? Que eu valorizo aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, brasileiro com a minha identidade cultural, né? Não nessa temática política nacionalista que pode ser meio perigoso, né? Mas numa visão cultural, né? De saber respeitar a diversidade, saber respeitar os nossos amigos, né? Seja ele lá de que cor for, se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é azul, né? Se ele é asiático, se ele, enfim, não importa, tá? Todo mundo é brasileiro, tem uma identidade cultural e deve ser respeitado e respeitada, tá bom? Essa é a maior riqueza que nós deixaremos para a humanidade, tá bom? Vocês, é isso que importa, tá? O resto é consequência do fruto de um trabalho, tá? Mas aqui o que mais importa é a tua honestidade e o teu respeito para com as pessoas e a tua identidade cultural, tá bom, turma? Então, olha essa diversidade de coisas que é o Brasil, né? Então, eu só desejo para vocês, turma, um bom estudo, tá? E aí eu coloquei essas referências. Eu não falei dos povos árabes, né? Mas tá aí, os povos árabes também tiveram grande influência, principalmente aqui no Pará, né? É muito presente ainda a força dos libaneses, né? Aqui no Pará. E eu deixo essa mensagem aqui, olha, para vocês. Bora ler lá, ó. Diz assim: a cultura brasileira reflete os vários povos que constitui a demografia deste país sul-americano. Os indígenas, os europeus, os africanos, os asiáticos, os árabes e etc. Como resultado da intensa miscigenação, olha só a palavra miscigenação, que quer dizer mistura, né? De povos, surgiu uma realidade cultural própria, que resume várias culturas. Então, a partir da miscigenação, surgiu uma identidade cultural própria. Qual? A brasileira, né? A identidade de ser brasileiro, né? Uma cultura gerada de várias culturas. Então, desejo para vocês, tá, um bom estudo, para a semana. A gente trabalha a revisão, desde já, boas férias, né? Não sei se já está na hora de dizer, mas já digo logo, boas férias, umas boas festas, festa natalina, de ano novo, cuidado, tá? A Covid tá aí ainda, tá bom? Então, vão se divertir com cuidado, com cautela. Por enquanto, ainda estudem, tá? Nós temos os exercícios, tá? Vão fazendo os exercícios, tá? E vão postando lá na plataforma, tá bom? Tudo de bom para vocês, tchau, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.